Na retrospectiva de hoje, reveja a matéria do repórter Anderson Pereira, que apresenta dicas para fazer um bom currículo. Quem nunca se rendeu a uma mentirinha no currículo na hora de enviá-lo ao recrutador? Afinal, não dá para perder a oportunidade de ser chamado para uma entrevista de emprego por conta de um detalhe: elevar o nível do idioma estrangeiro ou informar o domínio do uso de um software, quando na verdade se tem apenas noções do uso da ferramenta, seria uma forma de passar à etapa seguinte do processo de seleção. Mas essa não é a recomendação que fazem os consultores de carreira e recursos humanos. Às vezes as pessoas estão tão desesperadas e elas não sabem para onde ir, que elas começam a mentir ou omitir coisas também. Mas também, às vezes, é aquele, eu vou entrar no mercado, para isso eu vou ludibriar, uma mentirinha também não dá nada. Só que depois, no período que ela está trabalhando, rapidamente a gente evidencia que o que foi colocado no currículo realmente não é a prática. E aí a mentirinha não valeu a pena, teve perna curta, foi descoberta. E aí, graças a Deus, nós temos o período do contrato de experiência para validar se esse profissional realmente é condizente com o perfil da empresa e da vaga que está sendo ofertada. Para tentar fortalecer o currículo, a fim de chegar à entrevista presencial e convencer o entrevistador de que é capaz de assumir uma posição, os candidatos informam no documento competências que não têm. O que acontece também é que muitas pessoas fizeram muitos cursos de inglês e chegaram ao nível avançado, mas não praticam. Então, se a gente vai fazer uma testagem, que pode ser ou com uma prova de proficiência, ou com uma testagem até mesmo oral, o que acontece? A gente não valida aquilo que está no currículo. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de colocar qual é o nosso nível de inglês. Por mais que a gente chegou ao nível avançado de curso, se a gente não praticou, a gente perde um pouquinho essa habilidade do inglês. Então, a gente tem que constantemente estar nos testando para a gente manter o nosso nível da língua estrangeira, no caso. O mesmo acontece com a informática. Exatamente. Tudo que a gente não pratica, a gente acaba perdendo a habilidade. Então, quando a gente coloca um curso de web designer, por exemplo, a gente tem que realmente saber utilizar essa ferramenta do web designer. Não podemos colocar se a gente fez um curso há 3, 4 anos atrás, porque a informática também está sempre sendo atualizada, sempre avançando a cada dia, a cada momento. Então a gente tem que pensar muito bem antes de colocar a nossa qualificação em informática. Mas e quando a vaga buscada pelo candidato é em uma cidade diferente da que ele reside? Em situações como essa, é permitido mentir a informação? Não é correto, vamos dizer assim. O que a gente deve fazer? Se a gente quer morar em Porto Alegre, trabalhar em Porto Alegre, o que é comum as pessoas fazerem? Eu vou colocar o endereço de um amigo meu ou de uma tia minha que mora em Porto Alegre. Não é o correto. Coloca o endereço de Lajeado, lá nas informações adicionais, coloca que tem um parente residindo em Porto Alegre e que você vai, no máximo uma semana, tem disponibilidade em estar residindo naquela localidade. Ao mentir, o candidato fragiliza sua imagem. Qualquer contradição entre o que foi dito na entrevista e a documentação pode levar à não contratação. Antes de elaborar o documento, é preciso pensar os dados que se identifiquem com a vaga. O currículo deve ter até 2 páginas, no máximo 3, caso o candidato possua uma vasta experiência. Confira mais dicas da profissional. Um bom currículo deve ter o nome em destaque da pessoa, e depois vai começar pelos dados pessoais dessa pessoa. Os dados pessoais a gente não precisa colocar detalhadamente, né? A gente coloca o nosso endereço, a gente coloca a cidade que a gente reside, telefone, e-mail, né? Idade, o sexo, que é opcional, e o estado civil. Não precisa hoje mais colocar RG, CPF, título de eleitor, carteira de habilitação, hoje não é mais necessário. Depois, se for necessário, para o cadastro de funcionário, é óbvio que tu vai precisar desses documentos. Posteriormente, o objetivo, que o objetivo ele vai mudando ao longo da tua carreira profissional. Aqui, por exemplo, eu peguei esse exemplo de currículo e o meu objetivo na época era realizar um estágio para qualificação do meu curso. Hoje, o meu objetivo já mudou, né? Hoje eu já ingressei na carreira, já tenho outros objetivos. A experiência,
que é sempre importante tu colocar a data que tu iniciou as atividades. Se tu ainda está no emprego, tu vai colocar 3 pontinhos, vai colocar o nome da empresa e a cidade. E quando tu relata as experiências, tu relata os cargos que tu possui e sempre vai relatar o que tu faz na empresa e o que tu conseguiu, o que tu consegue com essa atividade para a empresa, né? As experiências são interessantes tu relatar 3 últimas experiências. E isso vai mudando, porque o teu currículo vai sofrendo alterações. Pode ser que tu tenha trabalhado em 10 empresas, mas tu vai relatar das últimas 3 e as atividades que tu executaste nessa e o que tu conseguiste, então, com essas atividades para a empresa. Posteriormente, a tua formação, que tu vai colocar, não é necessário colocar 1º grau em tal escola, 2º grau em tal escola, 3º grau em tal. É interessante colocar as tuas últimas formações, por exemplo. Se tu tem o 2º grau, tu vai colocar 2º grau. O que pressupõe que tu teve o 1º grau. Então, tu vai colocar, se for faculdade, tu vai colocar a tua faculdade que tu estás cursando e também as tuas especializações posteriores. E informações adicionais, que é aquela questão que a gente falava anteriormente de eu não moro em Porto Alegre, mas eu quero morar em Porto Alegre, eu vou colocar aqui nessa informação adicional. Eu tenho veículo próprio para me deslocar, se a vaga permite, eu vou colocar nas informações adicionais. Se algum curso que vocês acham interessante para essa oportunidade, você pode colocar aqui nessas informações adicionais. E a Prefeitura de Lajeado promoverá uma feira de material escolar de 11 a 13 de fevereiro no Salão da Paróquia São Cristóvão. A cesta básica, composta por 30 produtos, será comercializada pelo valor de R$ 37,90. A 16ª Feira do Material Escolar será realizada neste ano no bairro São Cristóvão, no Salão da Paróquia São Cristóvão, nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, com início às 9 horas e término às 20 horas diariamente, sem intervalo no meio-dia. Estarão participando diversas empresas locais, oferecendo basicamente a cesta básica de materiais escolares de alunos, constituída de 30 elementos, 30 itens de materiais básicos, lápis, caderno, borracha, régua, apontador, esses materiais efetivamente básicos, e a cesta estará sendo comercializada em torno de R$ 58. Mas outros produtos também estarão sendo comercializados, de forma que a comunidade em geral terá em um único local grandes empresas oferecendo todo tipo de material escolar, e esta é uma feira de acesso a todos. Todo o lajadense está convidado a participar, os nossos vizinhos dos outros municípios também estão convidados a participar. E o que nós pretendemos com esta feira? Ter a garantia de estarmos oferecendo à comunidade, aos nossos contribuintes, os melhores preços praticados em material escolar na cesta básica. Agora você acompanha o comentário do advogado Ney Santos Arruda. Estão ocorrendo inúmeras modificações no comando dos principais cargos de confiança públicas do governo do Estado. Quero registrar um especialmente. A doutora Flávia Frei, advogada, professora e que está comandando agora, como delegada de polícia, a 19ª Delegacia Regional. Trata-se de uma profissional extremamente qualificada, conhecida, com família ligada a gente de Lajeado. Sua mãe estudou na Escola Normal Madre Bárbara. Seu pai foi um dos diretores da IMEC. Foi também prefeito do município de Rio Pardo. Nessas condições, é com muita satisfação e com muita honra que eu presto a minha homenagem à delegada Flávia Frei. Há muito por fazer, com certeza, mas o que for necessário, o que for preciso, o que depender do seu talento, tenho absoluta certeza, será feito com muita dedicação, com muito carinho, com muita precisão, como é exigido do setor policial. Desejo fazer ainda 2 homenagens.
há duas pessoas que estão integrando o grande conselho do governo do Estado. Dr. Wilson Mai e professor Ney Lázari. Eles integrarão esse conselho do governo do Estado, chefiado pelo governador, e que vão honrar muito, com certeza, o Rio Grande do Sul. Na área médica, o Dr. Wilson Mai, na área da educação, o Dr. Ney Lázari, o professor Ney Lázari, reitor da nossa universidade. Tenham todos um excelente fim de semana. Confira agora o Versão Impressa direto da redação. Boa noite, Rita. Confira os principais destaques do Jornal Informativo deste sábado. Pais do cantor Michel Teló retornam a Encantado, fazem uma visita à cidade onde nasceram. Sem verba, obras de asfaltamento podem parar em Paverama. Os tradicionalistas é que podem aproveitar nesse final de semana as últimas atrações do rodeio de Fazenda Vila Nova. 1890. Este é o número que dá direito a uma moto. O sorteio ocorreu no rodeio de Lajeado, mas o sortudo ainda não apareceu para buscar o prêmio. Conheça também as candidatas ao título de Rainha do Carnaval Regional 2011. E a Assembleia Legislativa cria uma comissão parlamentar para fiscalizar as obras de duplicação da BR-386. O Ministério Público investiga as licitações feitas pela Prefeitura de Roca Salles. E no esporte, Lajadense enfrenta o Veranópolis, querendo manter a liderança do Gauchão 2011. Esses e outros destaques você confere na edição de amanhã do Jornal Informativo. O Versão Impressa volta na segunda-feira. Boa noite. Obrigada pelas informações. O Informativo Notícias termina aqui. Tenha uma ótima noite e um excelente fim de semana. Lajetel Telecomunicações, há 25 anos oferecendo qualidade e bom atendimento. Loja autorizada Vivo para Lajeado com filial em Gramado. Agente autorizado Vivo Empresas para todo o Brasil. Assistência técnica em celulares e telefonia fixa. Lajetel Telecomunicações, Avenida Benjamin Constant, 1210, Centro de Lajeado. Fone 3714-8888. Acesse www.lajetel.com.br. Enquanto uns levam os filhos para a escola, no Colégio Madre Bárbara, os pais fazem escola com os próprios filhos. Colégio Madre Bárbara, matrículas abertas. Agora também com a opção de turno integral com almoço. www.madrebarbara.com.br. Precisa-se de bons profissionais e de bons cidadãos. Precisa-se de ética, mas também de conhecimento e técnica. Precisa-se de sustentabilidade, de felicidade. Precisa-se de liderança, de motivação. Precisa-se de paixão. Senac, educação para o trabalho e para a vida.